pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. E hoje nós vamos trabalhar sobre distância percorrida. Na aula anterior, nós vimos sobre o deslocamento escalar. E também nós vimos alguns conceitos de distância. A gente viu que tem como encontrar a distância, certo? Sem precisar utilizar a fórmula. No entanto, existem casos que vai ser necessário, que a gente não vai conseguir descobrir a distância percorrida por um móvel sem utilizar a fórmula. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre ela, certo? Sobre esse meio mais matemático de encontrar a distância. E eu trouxe aqui para vocês um esqueminha que vocês já estão um pouco acostumados. E eu quero que vocês entendam esse esquema da seguinte forma. Vamos lá. Eu tenho um móvel, tá? Que ele está aqui no quilômetro menos 100. Lembrando que meu eixo está sendo indicado em quilômetro, tá? Poderia ser em qualquer outra unidade de medida relacionada à distância. Poderia ser centímetro, poderia ser metros, certo? Hoje a gente vai trabalhar quilômetros novamente. Vejam só. E eu tenho aqui um móvel que ele está no quilômetro menos 100. Esse móvel tomou uma trajetória, certo? Chegou aqui ao quilômetro mais 300, resolveu retornar. E nesse retorno, ele parou no quilômetro 0. Professora, agora me explique uma coisa. Como assim o quilômetro menos 100? Como assim um quilômetro positivo? Como assim um quilômetro 0? Isso vai depender também, gente, dos espaços a que eu me refiro. Por exemplo, a sua casa. Façam de conta que a sua casa está na posição menos 100. E você vai para a escola. E a escola, ela se encontra na posição 0, por exemplo. Essa é a escola. Então, da sua casa, você fez o quê? Saiu da posição menos 100, foi para a posição 0, largou, voltou para a posição menos 100, certo? Não significa que você só andou o quê? 100 quilômetros, não. Porque você foi e voltou. Quando você foi, você andou 100 quilômetros. Quando você voltou, você andou 100 quilômetros. Isso é só para vocês entenderem, tá? Que os números negativos e positivos é mais para indicar a localização de um determinado móvel, de um determinado corpo no espaço, certo? E a distância é o quê? É a soma de quanto você andou para ir e para voltar da escola. Isso é mais ou menos uma base para vocês entenderem a diferença, ok? E como é que a gente vai saber a distância percorrida por esse móvel? É certo que, se vocês têm um esquema desse aqui formado, então, basicamente, vocês podem calcular e encontrar a distância de uma forma muito simples, que é o seguinte. Ele estava aqui, menos 100, andou até 0. Menos 100 para 0, 100 quilômetros. De 0 para 100, mais 100 quilômetros, ou seja, ele andou 100, 200 quilômetros. 300, 400. De 400 ele retornou, mas ele andou mais quanto? Mais 100, 500, 600, 700 quilômetros. Essa é minha distância percorrida. No entanto, existe uma fórmula específica para a gente calcular, certo? Todo esse movimento aí. E qual é essa fórmula? A fórmula é a seguinte. D. O que representa a letra D? Distância. Distância é igual ao módulo da variação de espaço, 1, mais ao módulo da variação de espaço, 2. Ou deslocamento escalar 1 e deslocamento escalar 2. Para vocês entenderem melhor. Quando um móvel ele saiu de menos 100 para mais 300, ele fez um deslocamento. Mas quando ele parou aqui e decidiu retornar, ele fez outro deslocamento. Então, eu tenho 2 deslocamentos aqui, certo? Para descobrir a distância, eu preciso somar todo o deslocamento em que ele fez nesse percurso. A gente viu
nesse instante que somando a gente consegue, mas eu vou ensinar vocês já a fórmula. Professor, e por que a gente utiliza módulo? Vejam só. Como eu falei para vocês também na aula anterior, a distância percorrida sempre vai ser positiva. E como ela sempre vai ser positiva, o módulo é utilizado justamente para isso, porque mesmo que o móvel ele saiu de um número negativo, saiu de uma posição negativa, e mesmo que a distância percorrida seja apenas entre distâncias negativas, ele não vai percorrer menos quilômetro ou menos metros. Ele sempre vai percorrer mais. Mesmo que ele saiu da posição menos, como a gente viu o exemplo da escola que eu citei para vocês, ele sempre vai percorrer mais quilômetros, sair da posição menos 100. Fui para a escola, voltei, mas eu percorri quantos quilômetros? 100 quilômetros mais 100 quilômetros. Entenderam aí? Então, o módulo é utilizado justamente para isso. Mas voltando aqui. Que é o meu deslocamento escalar 1? Que é a minha variação de espaço 1? Minha variação de espaço 1 é essa, né? Primeira variação, começou aqui, terminou aqui. Segunda variação, começou aqui, terminou aqui. Estão entendendo até agora? Vamos lá. Então, o meu deslocamento é o quê? Qual é a fórmula do deslocamento escalar? Espaço final menos espaço inicial. S menos S0, mais S menos S0. Todos os dois deslocamentos, ele tem um espaço final e tem um espaço inicial. Então, o que eu fiz agora, só estou mostrando a vocês a fórmula. Agora, o que é que a gente vai fazer? Substituir. Distância é igual a o módulo quem é o espaço final do meu primeiro deslocamento. Primeiro deslocamento aqui. Então, ó, ele partiu do estado inicial para o estado final, para o espaço final. Quem é o meu espaço final? 300 menos. Quem é o meu espaço inicial? Menos 100. Abre aqui parêntese, menos 100. Pronto, aqui eu já só fiz colocar valores, eu só fiz substituir. Mas, quem é meu espaço final? Espaço inicial do meu deslocamento 2. Então, vamos lá. Ele iniciou o segundo deslocamento aqui, ó. Ele parou, não foi? Então, quando ele decidiu voltar, ele voltou de onde? De mais 300 e terminou em 0. Então, quem foi o meu espaço final? 0 menos da fórmula. E meu espaço inicial, quem foi? Foi mais 300, não é? Mas só que mais com menos, menos. Então, eu posso colocar direto aqui menos. Menos 300. Fechei meu módulo, certo? E agora, como é que a gente faz? Agora a gente vai resolver isso aí. Distância é igual a, abrir o módulo, 300 menos 100, quanto é? Menos com menos, mais 300 mais 100, igual a 400. 400 mais 0 menos 300 é igual a menos 300, não é verdade? Só que a gente tá trabalhando em quê? Em módulo, então eu vou colocar apenas 300. Distância é igual a 400 mais 300, 700. 700 o quê? Quilômetro. Então, essa é a fórmula de vocês calcularem a distância. Vocês viram que primeiro eu mostrei a vocês que tem como calcular sem fórmula e agora eu apresento para vocês a nossa fórmula, tá? Sempre vai ser, ó, distância é igual ao deslocamento 1 mais o deslocamento 2, e todos eles vão estar em módulo. E para a gente trabalhar uma questão que utiliza essa fórmula, eu vou utilizar a atividade de vocês, que vocês já responderam, muitos já responderam,
e a gente vai resolver elas juntos, aproveitando já para fazer a correção dela, certo? Vamos lá? A questão 1 diz o seguinte: um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, de onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. A variação de espaço e a distância efetivamente percorrida são. Aí tem as alternativas A, B, C, D e E. Vamos descobrir? Nessa primeira questão, eu montei o esquema novamente, né? Para a gente tentar responder. Eu coloquei aqui o deslocamento escalar, que é a variação de espaço, e a distância percorrida. Professora, a distância percorrida é mais importante porque elas estão com as setinhas apontando para ela, para este nome. Não, gente, não é mais importante, mas é o tema que a gente está trabalhando hoje, já utilizando a atividade da semana passada, ok? Então, vejam só. Como é que a gente vai descobrir o deslocamento escalar? É aquela fórmula, né? Delta S é igual a S menos S zero. Variação do espaço é igual a espaço final menos o espaço inicial. Quem é o espaço inicial, quem é o espaço final aqui nesse modelo aqui? Como vocês perceberam, na questão não tem nenhum modelo, mas eu criei, tá? Para ficar mais fácil. Ele diz o quê? Que o móvel, ele sai do quilômetro 50, vai até o quilômetro 60 e depois retorna para o quilômetro 32, não é? Então, vamos lá. Variação de espaço é sempre o início e o final do meu percurso. Onde foi que eu comecei, onde foi que eu terminei. Então, delta S é igual a... Quem é o meu espaço final do percurso? 32, menos da fórmula. Quem é o espaço inicial? 50, não é? Ele começou aqui, terminou aqui. Delta S é igual a 32 menos 50. O que é que a gente faz? Eu não tenho nenhum sinal aqui, é como se tivesse mais. Sinais diferentes, o que é que eu faço? Eu subtraio e dou o sinal do maior. Então, eu posso subtrair 50 de 32, que é igual a 18. Qual é o valor maior aqui? 50, não é? Então, eu vou utilizar o sinal do 50 aqui, menos 18, o quê? Quilômetros. Então, eu tenho aqui a minha variação de espaço. Agora, a gente vai calcular a distância percorrida. Como é que a gente calcula a distância percorrida? D de distância é igual ao módulo da variação de espaço 1 mais o módulo da variação de espaço 2, certo? Distância é igual a... O que é a variação de espaço? O que é a variação de espaço? A gente sempre é bom vocês colocarem para não se confundirem. Espaço final menos espaço inicial mais o módulo do espaço final menos espaço inicial. Fecha o módulo, certo? Distância é igual a... Agora a gente vai analisar. Primeiro deslocamento foi de onde até onde? Foi do quilômetro 50 até o quilômetro 60. Então, ó, quem é o meu espaço final? 60 menos espaço inicial, 50, mais módulo, não é? Não esquecendo do módulo. Que foi o meu segundo deslocamento? Ele veio de onde? De 60 até 32, certo? Então, quem é o meu espaço final? 32 menos 60. Ok, gente? Vamos lá. Distância é igual a 60 menos 50, 10, mais 32 menos 60. É o mesmo esquema, tá? É matemática pura aqui. Então, subtrai e dá o sinal do maior. 60 menos 32, quanto é? 28. Então, 60 é o maior número e ele vem acompanhado de que símbolo? Menos.
Então, seria menos 28. Só que como a gente está trabalhando em módulo e é sempre positivo, então eu vou colocar apenas aqui, ó, 28. Letra D, de distância, não é? 10 mais 28, 38 quilômetros. Essa foi a distância. Então, qual é a alternativa correta? A questão pede para marcar a alternativa que mostra primeiro a variação de espaço e depois a distância efetivamente percorrida, certo, gente? Então, a gente descobriu que o espaço, né, a variação do espaço foi de menos 18 quilômetros. Descobrindo isso, a gente já desclassifica a alternativa A, B e a alternativa E. E o que foi que nos restou? Encontrar a distância, que a gente fez o cálculo e descobriu que era 38 quilômetros, não é? Marcando assim a alternativa C como a resposta correta dessa questão. Bom, meus amores, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vai seguir atividadezinha para vocês, também para vocês praticarem o conteúdo aprendido hoje. Beijão para vocês, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Tchau, tchau, até a próxima aula.